secas, enchentes, calor insuportável. Estamos em estado de emergência. A emergência climática. O mundo tá acabando. Brincadeira. A emergência climática só vai acabar com a humanidade mesmo. Com a humanidade e algumas milhares de espécies diferentes. Mas o planeta vai continuar dançando com o sol por muito tempo. Mas o que significa emergência climática? Como ela pode levar ao fim da humanidade como conhecemos? Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje. Olá, me chamo Brigitte Barroda. A expressão emergência climática tem sido muito utilizada recentemente. Tem sido tão utilizada que foi eleita pelo dicionário Oxford como a palavra do ano de 2019. Só não entendi muito bem porque foi eleita como a palavra do ano se são duas palavras, mas isso não importa agora. O que importa é o que ela quer dizer. Como toda palavra ou expressão, encontramos diferentes definições para emergência climática. O dicionário Oxford define como uma situação em que é necessária uma ação imediata para reduzir ou deter as mudanças climáticas, evitar danos mais graves e permanentes ao meio ambiente. Já no dicionário Cambridge, temos em sua definição como problemas sérios e urgentes que estão sendo causados ou que podem ser causados por mudanças no clima do mundo, em particular o aquecimento do mundo como o resultado da atividade humana que aumenta o nível de dióxido de carbono na atmosfera. Traduzindo essas definições pobres em um linguajar culto, podemos definir a mudança climática como um BO planetário que está de tiração com o clima e que, se não fizermos nada agora, logo geral vai de vala. O sistema em que vivemos funciona de uma forma que resulta em alterações do meio ambiente de forma extremamente danosa, que acaba, por dentre outras coisas, em aumentar a concentração dos gases do efeito estufa no planeta. Antes de continuarmos a explicação, não esquece de deixar um gostei no vídeo e se inscrever no canal. E se quiser ajudar o canal financeiramente, compre o nosso e-book, vem propaganda! Você está cansada de ser uma pessoa miserável com baixa perspectiva de vida por conta da atual emergência climática? E além disso tudo, não consegue um mínimo de paz por estar com seu nome mais sujo que pau de galinheiro? Seus problemas acabaram! Chegou o novo e revolucionário Lucrando com o Fim do Mundo. Neste e-book, Brigitte Barroda nos conduz por uma jornada mágica construindo um mindset inédito. As catástrofes climáticas deixam de ser meros desafios e se transformam em cases de sucesso para a criação de negócios disruptivos, partindo de uma perspectiva de prosperidade completamente original. Compre hoje mesmo a sua edição de Lucrando com o Fim do Mundo e passe a utilizar o sistema climático global em colapso como fonte para o seu primeiro milhão. Agora podemos voltar para as perguntas que realmente interessam. O que são os gases do efeito estufa? O que é efeito estufa? E o que eu tô fazendo com a minha vida até hoje? O Sol emite energia que chega em nosso planeta. Mas nosso planeta não é conhecido só por essa energia que segue linha reta do Sol até aqui. O ar que forma a atmosfera é composto por várias moléculas diferentes. Quando a energia chega nessa atmosfera, mais ou menos 22% dela é refletida por algumas dessas moléculas e volta para o espaço. A energia que passa pela atmosfera continua seu caminho e bate na superfície do planeta. Dos 78% restantes, 50% vira calor neste contato e os outros 28% são refletidos. E desses últimos, só 8% conseguem sair da atmosfera. O resto acaba sendo barrado nas moléculas da atmosfera e se transforma em calor. Essas moléculas retêm todo esse calor aqui no planeta. E por causar esse fenômeno, são chamadas de gases do efeito estufa, justamente por fazer mais ou menos a mesma coisa que aquelas estufas de jardim fazem. E não porque eles têm o formato de uma estufa de jardim. Existem diferentes gases envolvidos nesse processo, mas os principais são o dióxido de carbono e o metano. Entre os dois, o dióxido de carbono é visto como o principal vetor que impulsiona o aquecimento global por ser o que permanece por mais tempo na atmosfera. Em contrapartida, o metano fica menos tempo, mas nos primeiros 5 anos que está na atmosfera acaba sendo 100 vezes mais influente no aquecimento global que o dióxido de carbono. Passando 20 anos, ele cai para 80 vezes e esse número continua caindo com o tempo. Sem esses e outros gases do efeito estufa, o nosso planeta não reteria calor. E no lugar de ter uma média de 14 graus Celsius, ficaríamos com menos 18 graus Celsius. Isso faz com que eles sejam muito importantes para a existência da vida aqui na Terra. As mudanças que estão sendo ocasionadas pela emissão dos gases de efeito estufa, seja a queima de combustível fóssil, queima de floresta ou outras fontes, acabam apresentando efeitos irreversíveis. E precisamos adotar medidas imediatas para controlar essa situação. Quanto mais tempo demorarmos, cortes mais
mais profundos vão ser necessários. Quanto mais tempo demorarmos, mais onerosa e irreversível se tornará as mudanças climáticas. Como eu vou trazer no vídeo na próxima semana, as emissões não são realizadas de forma igual por toda a humanidade. Você, pessoa humilde que só anda de ônibus e com as suas canelas, não libera a mesma quantidade de gases de efeito estufa que um bilionário que anda de jatinho para comprar pão. Mas ainda assim, a água também vai bater na sua bunda. Se continuarmos da forma como estamos agora, os ecossistemas não vão conseguir se adaptar naturalmente às mudanças que já estão ocorrendo e a produção de alimentos, dentre outras coisas, vai ser diretamente afetada. Muitas são as organizações globais que estão tentando lidar minimamente com essas questões. Uma delas é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, que tem IPCC como sigla em inglês. Esse painel tem como função dar bases científicas para uma governança climática, apontando os possíveis diferentes cenários futuros e também para ser tratada como criação do diabo por negacionistas. Atualmente, o planeta já ultrapassou 1 grau Celsius no aquecimento acima dos níveis pré-industriais. O IPCC aponta que é provável que atinjamos 1,5 graus Celsius entre 2030 e 2052, mesmo em cenários em que as emissões de gases estejam baixas. Mas qual que é o problema de atingirmos 1,5 graus Celsius? Esse aumento vai resultar em impactos irreversíveis em alguns ecossistemas, como os polares, montanhas e costeiros, derretendo as calotas polares e geleiras, aumentando o nível do mar. Aqui temos um conceito muito importante introduzido pelo IPCC, os pontos de não retorno climático. Esse seria o limite crítico que, quando ultrapassado, leva a grandes mudanças irreversíveis no sistema. Vamos por um exemplo prático. A minha assistente vai apresentar suas habilidades sobre-humanas. Aqui temos um momento em que as relações entre os componentes desse sistema, as bolas e a palhaça, estão sendo mantidas por conta da própria dinâmica entre esses componentes. Agora, se as condições se mantêm, o sistema continua existindo. Mas se por acaso uma mudança grande acontece nesse sistema, não vai ser possível retornar para uma condição anterior. Não importa o quão talentosa e bela ela seja, ela não vai conseguir fazer com que a bola retorne para sua mão sem modificar completamente os movimentos anteriores. Aqui temos o ponto de não retorno. No passado, se acreditava-se que os pontos de não retorno climático só aconteceriam quando a média de aquecimento global chegasse na casa dos 5 graus Celsius. Os relatórios atuais do IPCC mostram que ele pode acontecer já entre 1 e 2 graus Celsius. Como já ultrapassamos a faixa de 1 grau Celsius, já sabemos que as coisas estão perigosas. E justamente por isso que estamos em uma emergência climática. Se por um milagre conseguirmos até em 2030 reduzir as emissões em 45% em comparação com os níveis de 2010 e atingirmos 0 emissões em 2050, é possível manter o aquecimento dentro do 1,5 graus Celsius. Uma condição que já vemos que seria problemática. Só que não estamos nem perto de realizar isso. Precisamos cortar as emissões de gás de efeito estufa de forma dramática e urgente, possibilitando alternativas para uma transição justa para uma sociedade que não seja dependente de combustíveis fósseis, nem que funcione na base da degradação ambiental. Mas quem que são as pessoas responsáveis de fato por essa situação? Isso vamos ver no vídeo da semana que vem. Curta esse vídeo para ajudar a tia e se inscreve no canal para não perder essa conversa. E se quiser continuar sabendo mais sobre emergência climática, você pode assistir os vídeos dessa playlist aqui. Agora, se você quer saber um pouquinho sobre como funciona a ciência, sua metodologia e diferentes assuntos, pode clicar nesse outro aqui. E é isso, vídeo de